Lucas capítulo 15, a partir do versículo de número 4. Quem encontrou, dá um glória a Deus bem forte. Agora sim. Diz assim a palavra de Deus. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. E ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Verso 8. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, uma lamparina, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Versículo de número 11. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, eu quero a minha parte da herança. E assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. E depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Verso 17. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Me porei a caminho, voltarei para meu pai e lhe direi: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Deus querido, muito obrigado pela tua palavra, que é a palavra do Senhor para o nosso coração nesta noite. Que o mesmo Espírito que inspirou esta palavra bendita possa agora também iluminar as nossas mentes e aquecer os nossos corações para aprendermos tudo que ela tem para nós hoje à noite, no nome de Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Alguns chamam esse capítulo 15 do Evangelho de Lucas, da Bíblia Sagrada, como a seção de achados e perdidos da Bíblia. Assim como nas lojas de departamentos, shoppings, etc., sempre tem um lugar onde você pode reclamar algum objeto que você perdeu. A Bíblia então teria também essa seção, esse setor. Aqui Jesus fala de uma mesma realidade, vista de 3 formas diferentes. Coisas ou pessoas que se perderam, mas que foram encontradas novamente. Ele fala de uma moeda que se perde entre 10 e é encontrada, de uma ovelha que se perde entre 100 e é encontrada, e de um filho que se perde entre 2 e é encontrado. E uma primeira lição que nós podemos tirar desse texto é que não importa, é claro que parece que uma ovelha perdida entre 100 vale menos
do que uma moeda perdida entre 10, que por sua vez parece valer menos do que um filho perdido entre 2. Mas para Jesus não importa o tamanho, a significância da perda que ele encontra. Essa é a grande lição. A lição de coisas, de pessoas que foram perdidas, que estão perdidas, mas que são encontradas pelo Senhor. E eu não sei se você já perdeu algo de valor, algo de muito valor, e encontrou de novo. Eu várias vezes já perdi coisas importantes que eu encontrei. Mas o que será que vale mais? Uma ovelha entre 100, uma moeda entre 10 ou o filho entre 2? As 3 lições que temos aqui é de 3 tipos de pessoas que já tiveram um relacionamento com Deus e por algum motivo se perderam. A moeda perdida na casa, que a dona da casa tinha 10 moedas e ela perde uma. Na parábola que Jesus conta, ela fica profundamente entristecida porque perdeu a moeda dentro de casa. Ela nos conta de pessoas que estão perdidas dentro de casa. Todas elas falam de pessoas, na verdade. Mas alguns valores nós perdemos dentro da nossa própria casa. Uma dracma, que inclusive antes do euro era a moeda mais antiga do mundo, né? A dracma, antes da década de 90, se não me engano, quando foi inaugurada a região do euro, né? Era a moeda mais antiga e era usada na Grécia, a dracma. Hoje é tudo euro. Mas naquela época de Jesus, ela valia mais ou menos 10% de um dia. Ou seja, de um dia de trabalho, ou seja, tinha um valor significativo para a sua dona. E a Bíblia diz então que aquela mulher acende uma lamparina, varre a casa, procura, e a Bíblia diz até que a encontre. Essa moeda tem a ver com aqueles que por algum motivo estão dentro da própria casa, mas estão perdidas ali. Talvez se refere àqueles que mesmo pertencendo a alguma igreja, que mesmo pertencendo a algum credo religioso, talvez quando pergunta a você, você é o quê? Eu sou batista, eu sou católico, eu sou budista, eu sou umbandista, eu sou sei lá o quê. Mas pessoas que carregam apenas uma religiosidade, mas não uma experiência com Deus. Isso é estar perdido dentro de casa. Porque naquele dia, quando nós nos encontrarmos com o Senhor, e eu brincava hoje com as meninas lá na classe, né, de integração, mostrei lá o certificado de membro, né, Carol? E eu dizia o seguinte: quando você chegar no céu, leva isso aqui, porque lá diz que o porteiro é São Pedro, não sei, né? Mas vamos supor que seja, né? Então ele vai pedir o certificado para você levar, põe no bolso. Eu sei que ele é meio grandinho, mas tira uma cópia reduzida. É assim que vai ser? Claro que não. Claro que não. A pergunta não é se você é batista ou budista. A pergunta é: você tem um relacionamento de amor com Jesus Cristo? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. E Jesus vai dizer àqueles que o amaram: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Enquanto aqueles que estão perdidos, mesmo dentro de uma religião, mesmo seguindo todos os passos da religião, mesmo lendo a Bíblia, mesmo cumprindo os preceitos, fazendo as novenas, participando de PGM, fazendo promessas,
e coisas que tais, se não estiver na presença de Deus, está perdido dentro da casa. Imagina aquela mulher procurando com a sua lamparina em lugares obscuros, não é? Eu tinha lá em casa, vou falar isso aqui, depois você vai brigar comigo. Mas o sofá é um sofá daquele que puxa assim para a gente deitar, ver televisão. E ele rasgou assim o fundo. Tem que falar. Ué. Quem sabe, sei lá, alguém conserta o sofá aqui. Aí eu olhei lá dentro, tinha, irmãos, tudo lá dentro. Copo, moeda, entendeu? Tinha uma opção de coisa lá dentro, tampa de caneta, coisa que a gente procurou até e falou. Parece que tem até um trem que vem aqui, pega e se carrega. Tudo lá dentro do sofá. Então vai que você perdeu alguém, está sumido, olha atrás do sofá, vê se está lá, aquele parente. Não é? Perdido dentro de casa. Assim é aquele que pode seguir o preceito da religião, seja ela qual for, mas se não tiver uma relação com Deus real, genuína, está perdido. Mas o Senhor está procurando, Ele está com a sua lanterna acesa, a dona da casa aqui representa o próprio Jesus, que vai atrás, que busca, Ele está em busca de você, e talvez você está aqui hoje à noite, exatamente nesta condição, e Ele está dizendo, olha, eu estou à sua procura há tanto tempo, eu quero encontrá-lo. Jesus quer encontrar você, onde quer que você esteja escondido, Ele quer encontrar você. Não estamos falando sobre religião, sobre pertencimento à igreja, sobre batismo, sobre nada disso. Estamos falando sobre você está na presença de Deus ou você não está na presença de Deus. Porque certificado de batismo, pertencimento religioso, não vai levar ninguém para o céu. O bom pastor é aquele que traz luz, representando a dona da casa, que procura, que varre. A Bíblia diz que ela procura diligentemente, ou seja, de uma maneira realmente de pôr a sua energia naquilo. E já diziam os antigos que quem procura, e Jesus está procurando, e hoje Ele te achou. Chega de fugir dele, hoje Ele te encontrou. Ele é persistente. A Bíblia diz que Ele procura até achar. Não tem como você fugir do propósito de Deus. Ou Ele te pega aqui ou Ele te pega ali. E hoje é mais uma dessas oportunidades que você tem para ser achado pelo Senhor. E quando você é achado, a Bíblia diz que a mulher chama as amigas e diz, alegrem-se comigo, porque eu encontrei a minha moeda perdida. A festa, e Jesus diz no verso 10, eu lhes digo que da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A festa no céu, a alegria, quando alguém deixa o caminho da morte, o caminho do erro, o caminho do descuido para o caminho do Senhor. Olha aqui para mim, em nome de Jesus, você talvez seja essa moeda, perdida na religiosidade, escondendo seus dons, escondendo sua capacidade. Talvez você está aqui na igreja, é membro dessa igreja há tantos anos, ou de outra igreja qualquer, ou já esteve no reino e hoje está por algum motivo afastado, separado, distante. O Senhor quer usar os seus dons, os seus talentos, toda a capacitação que Ele te deu. Ele quer te encontrar hoje à noite. A segunda parábola que Jesus conta no capítulo 15 é exatamente, aliás, a primeira é a da ovelha que se perdeu. Talvez se refere àqueles que já não estão mais na casa, já saíram do aprisco. Hoje pela manhã eu falava sobre o apóstolo Paulo e citei o exemplo do sujeito chamado Demas, lá na primeira carta de Paulo a Timóteo. E a Bíblia diz, Demas me abandonou amando o presente século, amando as coisas do mundo. Há quantas pessoas amam mais o mundo do que ao Senhor? E o mundo é fascinante mesmo. O mundo tem coisa boa demais para a carne,
mas que não faz bem para a alma. Ah, como o mundo é fascinante, principalmente às vezes até para aqueles que foram criados no reino. Ouvi essa semana o podcast ali da nossa querida Juliana Batista. Como é que chama lá? Vamos fazer um jabá aqui. Hã? Pode falar, Valadares. Dá para achar lá no WhatsApp, o YouTube, TikTok? Pode falar. E eu achei muito interessante. Ela falou, depois vocês vão lá. Puxou minha orelha, tá? E deu nome aos bois ainda. Mas eu achei legal, né? Um dia ela vai contar aqui para nós a história, né, Juliana? De como ela tem sido resgatada, essa é a verdade, né? Do mundo para o reino de Deus. É uma trajetória, às vezes, tão difícil para quem não nasceu, não é isso, Denis? Para quem não nasceu no Evangelho. E às vezes, quando descobre as coisas boas do mundo, porque é bom, meus irmãos. Acho que o capeta vai aparecer com chifre, rabo, dando risada, igual no Zé do Caixão lá? Hein, Mamali? Vai não. Ele aparece coisa bonita, coisa fascinante, coisa beleza. É assim que ele aparece. Aquela mulher bonita, aparecer lá, Globeleza, lembra o Globeleza? Não existe isso mais não, né? Repreende, irmão, em nome de Jesus. Aquilo é o capeta. Não a pessoa, não a pessoa, porque inclusive a moça da Globeleza parece que até se converteu, né? Claro, estou dizendo a obra como toda. As pessoas são de Deus, todas de Deus, amém? Todas criaturas de Deus, mas que o Satanás usa para os seus propósitos. A ovelha perdida representa aquele que já esteve no aprisco do Senhor, mas agora ela, descuidada, curiosa, ela se perdeu porque quis conhecer lá fora. O interessante dessa história, e eu ouvi o reverendo Jeremias Pereira numa mensagem pregada recentemente, ele dizendo que eu sempre pensei que aqui era o pastor mesmo, né, das ovelhas, mas não é. Ele diz lá naquela pregação, olha, nenhum pastor tem 100 ovelhas, o pastor cuida de mais ou menos 10. O dono das ovelhas, esse tem 100 ovelhas, não é? Ou seja, não é nem o pastor humano que vai lá atrás da ovelha, é o bom pastor que dá a sua vida pelos ovelhos, ou seja, Jesus é que vai em busca da ovelha perdida. No final do dia, o dono chega para contar as ovelhas. 1, 2, 3, 4, 5, 98, 99. Deixa eu contar de novo. 1, 2, 3, 4, 90. Está faltando uma. O pastor talvez não sentisse falta, porque o pastor é humano, é falho. Mas o dono das ovelhas, né? Diz que quem cuida do gado é o dono. Então um negócio assim, né? Pega o boi pelo chifre, aí já é outra coisa, né? Enfim. O olho do dolo, como é que é? Que engorda o gado. A irmã Luiz entende desse negócio de gado aí. O olho do dono. Olha aqui para nós. Quem é o seu dono? Ah, Deus. Mas espera aí, você está fazendo o que o dono quer que você faça? Ou você está dando uns rolé por aí fora do aprisco? Cuidado que tem uma ribanceira. Cuidado que tem uma armadilha. Cuidado que tem um buraco que você pode cair. Você pode cair. Não é bom ficar para lá sozinho. Não é bom. E o dono está aqui hoje para dizer, eu sou o seu dono. Eu vim te buscar. E a Bíblia diz que o pastor, o dono das ovelhas que vai buscar, pega a ovelha, passa azeite na feridinha da ovelha, coloca ela no ombro, ela não tem condição de caminhar sozinha, coloca ela no ombro e traz de volta para o aprisco. O dono das ovelhas está aqui hoje à noite e ele veio te buscar. Ele quer sair daqui hoje com você nas costas deles, eu vou cuidar de você. Ele encontra a ovelhinha feridinha e fala, não tem problema, eu vou cuidar de você. Só ele cura as feridas que não foram saradas, feridas que talvez o remédio não cura, feridas tão profundas que nem terapia cura. Mas Jesus, o bom pastor, o que sabe curar cada ovelha, está aqui hoje à noite
E Ele veio encontro você. Ele veio te buscar de volta para o aprisco. Como diz aquela frase, né? A ovelha fora do aprisco vira petisco de lobo. A ovelha fora do aprisco vira petisco de lobo. E a terceira história, talvez a mais conhecida de todas, é a do filho. E algumas traduções da Bíblia trazem como o filho pródigo. Muito embora o próprio texto bíblico não dê esse nome a ele. Na verdade, ele não é pródigo. Pródigo é alguém que é próspero, alguém bem-sucedido. E ele não foi assim. A tradução que eu tenho aqui, que é a NVI, ela usa, no meu ponto de vista, a designação correta, a parábola do filho perdido. É isso que ele era, perdido. E ele resolveu, mesmo com o pai vivo, pedir a sua parte da herança. Parte da herança. E o pai amoroso, ele resolve dar. Dá a parte que cabia àquele filho. E ele vai, que a Bíblia diz, é que ele gasta dissolutamente, ou seja, sem responsabilidade nenhuma. E tem amigos, tem pessoas queridas, porque ele tem dinheiro. Quem tem dinheiro tem prestígio, tem poder, não é assim? Ainda hoje no mundo. Mas tudo acaba um dia. Até o dinheiro acaba um dia, para todo mundo. E quando ele se vê sem amigos, sem dinheiro, sem nada terreno que pudesse sustentar a sua vida, que era sustentada apenas pelas coisas terrenas. E não é errado ter dinheiro, absolutamente. Os patriarcas da Bíblia eram todos ricos. Ricos. Abraão era rico. Isaac era rico. Jacó era rico. José era rico. Tinha pobre também, é verdade. O próprio Jesus era pobre, né? Financeiramente falando. Então a questão não é de ser pobre ou ser rico, né? Então não interessa se você é pobre ou rico. Tinha me perguntar que eu sou descendente de quê? Eu sou descendente de pobre. Meu avô era pobre, meu pai é pobre, eu sou pobre também. É herança. A herança que eu recebi foi a fé em Jesus Cristo. Me estudou enquanto pôde, sou Nelson, tadinho. E eu que me vire. Eu estou pensando em deixar a mesma herança para os meus filhos, tá, meu filho? Você que não lute, não vai ver. Mas aquele jovem achou que ele tinha direito, né? E ele não tinha direito. Só tem direito à herança depois que os pais morrem. Viu, pais? Fica sabendo isso também. Tem uns pais que gostam de sustentar filho com uma beleza. Cria, ensina, dá valores. E se o seu filho já casou, já saiu, dá tchau para ele. Viu, Elcio? Que esse filho seu que casaram. Eu falei com ela, eu acho que hoje mais cedo, no WhatsApp. Falou, estou aqui em Paris. Falei, eu estou aqui em Valadares. Quase igual. Na rua Paris, que a gente ganha queijo, está na rua Paris, né? Tá, pouca diferença. Mas o pai amoroso deu a herança. E o filho foi e gastou tudo. E foi cuidar de porcos. Há aqui uma ironia que Jesus está falando para os judeus. E para o judeu, o porco é o animal mais imundo que tem. Ele considera o porco tão imundo, e é mesmo, né? No sentido, pelo menos, da sujeira, que ele sequer come a carne de porco. Por isso que Jesus, algumas vezes, quando fala que o demônio saiu do endemoniado de Gadara, ele foi para uma manada de porcos. Algo como se Satanás só gostasse de lixo mesmo. Por isso que nós não podemos estar na mão dele, porque nós não somos lixo. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus.
E aqui agora ele diz que esse jovem, tudo indica que era um judeu, é uma parábola, né? Não é uma história que aconteceu real, nesse sentido, mas que acontece todo dia. Ele vai cuidar de porco, um judeu cuidando de porco. Isso é a pior coisa que poderia acontecer com alguém. E mais, ele ficava com tanta fome que ele tinha vontade de comer a tradução mais antiga que eu gosto, tradução raiz, como é que é? Fala das alfarrobas. O nome é bonito, mas outra tradução diz as bolotas que o porco comia. Não era essa raçãozinha gostosinha aí, não, porque essa raçãozinha que esses cachorros comem hoje está mais cara do que o café, na verdade. Era um trem mesmo, devia ser muito fedorento, muito ruim. Mas a Bíblia diz que se ele perdeu-se por escolha própria, ele decidiu se perder. Mas agora a Bíblia diz, ele caiu em si. Verso 17, ele caiu em si. Ele diz, quantos empregados do meu pai têm uma vida melhor do que eu? Eu sei que eu já perdi o direito de filho porque eu pedi a minha herança antes. Eu não tenho mais nada para receber. Mas eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou dizer assim, pai, eu sei que eu não tenho direito à minha herança, mas eu quero ser seu empregado. Porque um empregado seu, você trata melhor seus empregados do que eu estou sendo tratado aqui. Já que eu vou trabalhar para alguém, eu trabalho para o senhor, eu vou ser seu empregado. Ele diz, olha, eu pequei contra o céu e contra ti, e eu não sou digno nem de ser chamado seu filho mais. Mas me recebe de volta. Deixa eu morar lá na dependência dos empregados lá, tá bom demais. Mas eu só não quero continuar nessa situação. Ou seja, separado do pai, ele achou-se também por escolha própria. Ele escolheu voltar. É isso que o texto bíblico está dizendo. Há uma parte no plano de salvação que é minha e que é sua. Ele levantou e disse, ele caiu em si. E ele disse, eu vou voltar para o meu pai. Eu tenho casa. Eu não preciso ficar aqui no meio do porco. Eu tenho uma casa. Ele levantou-se. Isso é uma decisão pessoal que cada um tem que tomar. Ele se levantou e disse, eu vou encontrar com meu pai. Porque o pai já estava de pé. Quem precisava levantar agora era ele. A obra de Deus ele já fez na cruz do Calvário, na pessoa de Cristo. Agora, Jesus está levantado na cruz. Agora a decisão de se levantar é minha e sua. Dizer, eu agora vou me levantar e vou ter com meu pai. Isso é uma decisão pessoal. E a Bíblia diz que ele se arrependeu. Ele disse, eu pequei. Hoje em dia as pessoas estão dando nome para o pecado. Não, isso é um equívoco. Me equivoquei, Senhor. Não, é pecado, é pecado. É assim que chama. Ele diz, pai, eu pequei contra ti. Eu pequei. Ele confessa o seu pecado. E o pai dá um sermão. Porque pai é bom para dar sermão. Senta aqui, meu filho. Estava esperando você voltar aqui, porque eu quero te dar um sermão aqui. O que você acha dessa atitude sua? Você acha que foi bonito? Deixa eu chamar seu irmão aqui. Olha seu irmão aqui, que bonito que ele é. Ele não saiu de casa, está aqui feliz. Que coisa feia. Foi isso que ele disse? Não. Ele chama todo mundo. Eu imagino o pai já de pé, olhando para a estrada cada dia, de manhã até de tarde, até que um dia ele vê aquele jovem cambaleando, aquele jovem maltrapilho, cabelo desgrenhado, roupa rasgada, com cheiro de comida de porco. E ele conhece pelo andar o seu filho, e ele já fica de pé, e corre, e abraça o seu filho, e dá um beijo no seu filho, e chama todo mundo. Ele nem escuta que o filho está falando nada com ele, porque ele já perdoou de antemão. Ele diz, tragam depressa, verso 22, a melhor roupa, vista nele,
coloca um anel no dedo, coloca sapato no pé, mata o novilho que hoje vai ter churrascada aqui na nossa casa, vamos fazer uma festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Vem fazer festa, vem fazer festa, porque o filho voltou para a casa do pai. Sabe quem é essa moeda perdida? Sabe quem é essa ovelha perdida? Sabe quem é esse filho perdido? Sou eu. É você. Somos nós. Seja aqueles que estão dentro da igreja, como a moeda dentro de casa. Sejam aqueles que já estiveram dentro e por alguma contingência da vida estão fora, como a ovelha que se perdeu e saiu do aprisco. Seja aqueles que se sentem longe de Deus e pensam: eu estou tão pecador que eu não mereço, eu estou tão sujo de porco que eu não mereço, eu já fiz tanta coisa errada que Deus nem quer saber de mim. Seja qual for a sua situação, eu quero dizer que o dono da casa, que o pastor das ovelhas e que o seu pai está aqui hoje à noite para te receber. Agora a decisão é nossa, a decisão de cada um de nós. Continuar perdido dentro de casa, continuar andando fora do aprisco, correndo o risco de ser abatido pelo lobo, cair no penhasco, e de mal a pior, como aqueles que são guiados por esse mundo. A Bíblia diz que aqueles que não seguem a Deus vão de mal a pior, enganando-se e sendo enganados. Você quer continuar no lixo, chafurdando na lama do pecado e achando que isso não tem consequências para a sua vida nessa terra e na vida vindoura? É uma escolha. Na verdade, se você não tomar nenhuma decisão hoje, você já está tomando a decisão. Essa que é a verdade. Sem tomar decisão, você não vai sair daqui hoje à noite. Mas como diz Deuteronômio 29, ou Deuteronômio 30, 19, quando o Senhor diz assim: te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí o escritor sagrado registra o final desse versículo 19 do capítulo 30 de Deuteronômio. Escolhe, pois, a vida. Te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. E o conselho da palavra de Deus para você é: escolhe, pois, a vida. Eu queria que você baixasse sua cabeça em nome de Jesus.